você já citou bastante, tipo 1 e tipo 2. Vamos falar a diferença entre eles, então. Você já citou a diferença aqui do tipo 2, eu estou até toda hora apontando. Está apontando para a Regiane, né? Porque vocês são dois, né? Vou dar uma desculpa aqui. Mas o tipo 2, você falou que tem mais a ver com a genética que o tipo 1, nem tanto. Sim. Mas vamos falar das diferenças e também as causas, doutor Livimar. O tipo 1, para a gente fazer um paralelo, né? O tipo 1 aparece normalmente na infância, veja que o Márcio foi com 11, a Regiane foi com 13, né? O tipo 2, ele aparece depois dos 40, 45 anos de idade. O tipo 2 está relacionado com a obesidade, principalmente essa obesidade centrípeta, que é essa em volta da barriga, que a gente chama de pneuzinho. Porque o tipo 1, a gente comentou no início do programa, ele não tem insulina, que eu chamei de chave. O tipo 2, ele tem muita insulina. Não vou apontar para a Regiane de novo, não. O tipo 2, ele tem muita insulina, ele tem muita chave, mas ele tem um problema no receptor. Vamos chamar então de fechadura. Então, ele produz muita insulina, mas ele não consegue abrir essa fechadura. Por quê? Esses receptores estão entupidos de gordura. Então, uma grande causa que contribui para o aumento do diabetes tipo 2 hoje é justamente a obesidade. Então, houve uma inversão nos últimos 10 anos. A gente estava aqui comentando 10 anos de programa da Márcia, verdade, né? 10 Então, anos. nesses últimos 10 anos, a nossa preocupação enquanto sociedade brasileira de endocrinologia e a sociedade mundial em relação a diabetes, é o aumento da obesidade em crianças. Hoje nós já estamos tendo crianças com diabetes do tipo 2, porque está enorme a questão da obesidade infantil. Então o diabetes tipo 2 você tem como prevenir, que você não pode aumentar o peso, mas principalmente não aumentar a cintura abdominal. Esse tem um fator genético. Então eu gosto sempre de dar o exemplo daquele japonesinho que estava morando lá no Japão, comendo sashimi, sushi, e indo trabalhar na rede super deles lá, a pé, de bicicleta, né? Aí ele foi transferido para os Estados Unidos, parou de comer o sushi, parou de comer o sashimi, largou a bicicleta, ganhou um carrão e foi comer Big Mac, fast food, né? Para a gente não fazer propaganda do produto aí. Então ele tinha uma genética, mas a mudança ambiental levou ao aparecimento do diabetes. A gente tem que estar muito atento com a boa alimentação. Eu sei que a gente ainda vai comentar com a nutricionista e com a Regina aí das coisas gostosas que nós temos. É verdade. Mas atento à alimentação, atento à atividade física e as milhares de medicações que a gente pode oferecer para os pacientes. Com certeza. Tirando a medicação aí, que é necessária especificamente, a boa alimentação e atividade física é para todo mundo, né, doutor Livimar? É só lembrar disso, que independente de qualquer coisa, e a prevenção para outros tantos tipos de doenças, a gente sabe disso, que isso é importantíssimo para a gente. Regiane, você disse que ama doces, que é uma doçóloga aí de primeira, ainda mais que cresceu ali no meio de tantos doces deliciosos. Nossa, interior. E interior é uma maravilha, né, gente? Os doces, ainda mais nossos doces mineiros, que são famosos no mundo inteiro de serem tão gostosos. Você aprendeu a viver bem. Hoje em dia a gente também tem, graças a Deus, né, mais facilidade com os produtos que tem no mercado e tudo. Como é que é a sua alimentação hoje? Depois de ter perdido uma vista, parcialmente a outra, você mudou de vida, você acordou e falou, opa, eu tenho que dar um jeito. Até porque eu penso assim, os endocrinologistas, não sei o doutor aqui, né? Mas assim, eu trocava de médico demais da conta, porque eles não me davam insulina igual eu tomo hoje. A minha médica hoje foi a minha salvação. Eu posso dizer que a minha médica foi a minha salvação. Porque ela é que me acordou, porque ela falou assim, não, você tem que tomar 4 doses de insulina por dia. Então eu tomo a insulina ultra rápida, que é para alimentação, e a Lantus, né? Então assim, eu acordei depois que eu conheci a médica. Porque assim, vocês podem falar o nome dela, a doutora Janice, né? Pode falar, foi manda assim, um beijo para ela. Né? Porque foi ela que conseguiu abaixar a minha glicohemoglobina de 14 para 6,4. Né? Porque minha glicohemoglobina era altíssima. Então foi com ela, porque as médicas parece que tinha dó de mim, não pode tomar 4 doses de insulina, não pode tomar a insulina ultra rápida. Foi com ela, depois que eu passei com ela, que os médicos passaram. A máxima dosagem que eu tinha era 2. E não passava a insulina ultra rápida para eu tomar. Essa informação é importante, né? Fica aqui meu abraço a Janice, que é colega nossa, né? Nossa, ela apaixonada com ela. Indico para todo mundo. Boa lembrança aí da Janice. Na verdade, essa insulina que ela citou é uma insulina que demora 24 horas, né? Então a gente tem que passar para o telespectador e para quem é diabético, justamente essa informação. Insulina não dói. A insulina foi feita para não doer. A gente fica, coitadinho daquela criança, igual muito provavelmente era com a Regiane. Não.
você fez 5 refeições por dia, tem que aplicar 5 vezes a insulina. Hoje nós temos bombas de infusão de insulina, nós começamos com isso aqui em Minas Gerais. Então hoje você coloca uma bombinha de insulina que você pode injetar insulina durante 24 horas, então você tem um controle muito melhor. Então a ideia é, insulina é fundamental para o diabético tipo 1 e o medicamento é fundamental para o diabetes tipo 2. Pode ser que aquele paciente diabético tipo 2 precise de alguma fase da vida usar insulina, tá? Mas ele não se torna diabético tipo 1. Ele continua diabetes tipo 2, insulino requerente, necessitando insulina. Então, a Regiane explicou direitinho, que é o tratamento que o Márcio também faz, né, o Márcio Vinícius, que é usar uma insulina basal para cobrir 24 horas e insulinas ultra rápidas durante as refeições. Então, nós vamos fazer um lanchinho aqui na hora que terminar, né? A da Regiane, preparou para todo mundo. Regina, preparou para todo mundo. Então, o diabético tem que usar um pouquinho de insulina para cobrir, porque a pessoa que não tem diabetes, o próprio pâncreas vai liberar aquela insulina. Então o diabético tem que mimetizar, tem que simular a ação do que um corpo da pessoa não diabética faz. Nós comemoramos agora 90 anos da descoberta da insulina, Márcia. Então é um dom de Deus essa descoberta da insulina. É verdade, com certeza. Verdade, você falou que teve até lá em Barcelona, Tive em Barcelona, nas comemorações. Nessas comemorações eu fui representando, né? Eu sou vice-presidente nacional da sociedade, então estava lá o médico que trabalha no laboratório do descobridor da insulina, que é um professor de fisiologia como eu, né, o Dr. Banting, lá de Toronto, né, e um estudante do 2º ano de medicina, foram os descobridores de insulina, e doaram essa descoberta tão importante, ele foi prêmio Nobel na época, né, o valor de $1 simbólico, $1 canadense, que vale menos ainda, para a Universidade de Toronto, para as pessoas começarem a utilizar. A primeira pessoa que usou chamava Leonard Thompson, morreu com 80 anos, atropelado por uma lambreta com uma motinha. Né? Quer dizer, a insulina foi benéfica demais para esse senhor e por tantos outros milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Se não me engano, você me disse no camarim 90 anos. 90 anos, 90 anos. 1921. Maravilha. E de lá para cá, quantas pessoas no mundo inteiro têm sido beneficiadas por essa invenção, né? Que Deus dê ainda mais criatividade a tantas outras invenções que têm nos abençoado tanto. Que pena que nosso tempo acabou, a gente já tem muitas coisas aí para falar, para ajudar os nossos telespectadores. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Fiquem à vontade, se vocês quiserem continuar, de repente a gente bate uns papos de lá para cá. Eu sei que sua agenda é lotada, consultório, a gente te esperando lá. Mas fiquem à vontade, muito obrigada por terem vindo. A gente que agradece. Com certeza contribuiu bastante. Posso deixar um recado? Claro, querida. Deixar para as pessoas que tenham diabetes, né? Que não comam doce, que não fiquem como eu, né? Porque a diabetes é uma doença silenciosa, né, doutor? E séria, né? E muito séria. Tem gente que acha que não tem... Porque a diabetes não... O pessoal fala, diabetes não mata, mas deixa sequelas. Com certeza. E sequelas graves. Então, por favor... a pessoa não sente dor, né? Então, tá tudo... Não, a gente, infelizmente, tem essa mania, né? Com só certeza. corre para o hospital se estiver sentindo dor, ou só toma alguma atitude sentindo dor. Então, tem que ficar de olho mesmo. Nossa saúde é tão importante, a vida é tão boa, né? Tão gostoso. Curtir as pessoas que a gente ama, os nossos familiares. A vida é tão maravilhosa, um dom de Deus. A gente tem que cuidar dela da melhor maneira possível. E vocês estão nos ajudando a fazer isso aqui hoje, viu? Obrigada, querido.